Claro que nessa maratona que a gente fez em outubro, eu teria que colocar na minha listinha um filme de terror psicológico, mas daqueles que está no que a gente não sabe, no desconhecido, porque é isso que tá o verdadeiro medo em um filme. Olá, seja bem-vindo ao No Limite Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para falar de Os Outros, filme de 2021, produzido pela Nicole Kidman e pelo Tom Cruise, dirigido e roteirizado pelo Alexandre Amenábar, que conta uma história de fantasma. Mas esse filme é tão emblemático, a maneira que ele usa o seu suspense, esse thriller da onde tu não sabe o que está acontecendo com essa mãe, esses filhos e esse grupo de empregados em uma mansão em 1945, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e todos os traumas e dores que essa família carrega sendo expostos ali naquela quase invasão de casa. Eles estão sentindo que tem alguma coisa. E aquela mãe extremamente católica querendo conduzir os filhos para um caminho e não ouvindo o que eles têm para dizer. Mãe, tem alguém aqui dentro de casa. E essa pessoa não tá viva, sabe? E ela negando tudo isso, negando o que pode ter acontecido com seu marido, se enterrando na sombra, na escuridão da sua própria casa, já que os filhos, eles não podem estar expostos à luz solar por conta da doença deles. Então, quanto mais escuro, melhor para as crianças. E é nessa vibe misteriosa que a gente acompanha Os Outros, protagonizado pela Nicole Kidman, que é uma atuação maravilhosa e não perde nada se tu viu há mais de 20 anos atrás na sua estreia e revê-lo agora, ele continua perfeito. Os Outros é um filme que tá lá no Prime Video, facinho para você assistir, e ele nasceu como um clássico, ele permanece um clássico, porque ele conta sobre essa história fantasmagórica, mas ele é mais sobre sentimento, de luto e de perda e de tu tentar evitar olhar para aquilo que aconteceu, que torna ele humano demais. O filme ele se passa no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ali numa ilha isolada, na Grã-Bretanha, e vai acompanhar a Grace, que é essa personagem da Nicole, com seus dois filhos, a Anne e o Nicholas, que estão lá naquela mansão há uma semana sem os empregados, porque eles simplesmente foram embora. E é aí que surgem novos empregados, né? A gente tem ali um trio, um senhor, né, o jardineiro, uma senhora que é ali a babá, a governanta, e uma empregada que infelizmente não fala nada. E nisso a gente vai descobrindo as coisas que estão acontecendo. Por que que essas crianças não podem pegar sol? Por que que a casa é toda escura? Por que cada porta que tu entra, tu tem que fechar a anterior? O que que isso representa? E representa muito mais do que apenas deixar a luz de fora. E também os sentimentos ali da personagem da Nicole, que é um sentimento de que ela não está mais ali vivendo a sua vida, sabe? Ela está vivendo naquele mundo de escuridão para proteger os seus filhos de uma possível morte se eles forem expostos à luz solar, já que eles têm essa doença rara, e acaba fazendo com que as crianças também fiquem muito isoladas junto com essa mãe que tá sozinha com eles, porque o pai foi para a guerra, né, há 1 ano e meio e ainda não retornou, não mandou notícias, e acaba que esse sentimento de solidão, ela tá muito presente, ela tá muito ali ameaçando essa família. E quando chegam os novos empregados para ajudar na casa e no trato ali com a família, né, com os filhos, as coisas vão se mostrando ainda mais assustadoras, porque tu percebe que tem barulhos, a menina vê um certo gurizinho que chama de Victor,
né? Então essas aparições, a mãe muito fervorosa, muito católica e que acaba não podendo sair muito, né, até mesmo na igreja por conta dos filhos, por conta da ausência ali dos empregados quando eles foram embora, até retornar outros. Ela tenta colocar a sua fé e a sua religiosidade ali muito firme com aquelas crianças, né? Tipo, se você não fizer, ou se você se comportar mal, quando você morrer, você vai pro limbo, que é para onde as crianças que morrem vão, sabe? É uma coisa assim que ela vai botando um terror nessas crianças a partir né, dessas histórias bíblicas, do seu modo de ver o mundo, que vai nos deixando bem angustiado. Então, com spoiler, é claro, se você ainda não viu, pelo amor de Deus, vá assistir sem saber nada desse filme, tá? Depois retorne aqui neste ponto no vídeo pra gente conversar um pouco mais. Uma característica muito emblemática deste filme do Alejandro, porque é um filme que vai criando significados conforme a sua vivência, as suas experiências e seu modo de ver o mundo. Até mesmo ver o outro lado, né? De pensar no pós-morte. E agora com spoiler, no caso esse filme ele vai falar sobre a morte muito, mas sobre as nossas culpas e a nossa vontade de não enxergar a verdade. Por isso ele é todo nesse escuro, sabe? Além, é claro, de usar de motivo a doença das crianças, mas aquilo que não é visto na sua totalidade. A gente sempre tem a vela, né, a lamparina guiando alguns pontos, mas a gente não consegue ver um quarto inteiro quando ele tá no escuro, quando as crianças estão ali. Então são poucos momentos em que a gente tem a claridade, e essa claridade ela é muito representada como a verdade da situação que está acontecendo, porque a gente descobre no final, que é o grande plot twist, é um filme muito bom para quem gosta de filmes com plot twist, assim, arrebatadores, é que, na verdade, quem são os fantasmas daquela casa são aquelas crianças e aquela mãe. É a Grace e os seus filhos. Porque ela acabou matando os filhos sufocados e acabou tirando a sua vida. É isso que acontece, né? O desespero de compreender a realidade de que seu marido morreu na guerra. Porque o filme ele só diz ali, né, 1945, no momento que ela soube que a guerra acabou e o marido não voltou, ela compreendeu que sim, o seu marido morreu. Fez com que ela se desesperasse. E no ato de desespero, ela acabou matando os filhos e se matando. Eu compreendo assim, sabe, que essa escuridão, essa solidão, esse desespero fez com que ela cometesse aquele ato contra os filhos e contra a sua vida. E no momento em que ela diz que ela acorda e vê que os filhos estão lá ainda, que é o momento em que ela acorda nesse pós-vida, ali naquela mansão, se torna parte daquela mansão, ela acha que estava ganhando uma segunda chance. Então ela simplesmente escolhe esquecer o que aconteceu. Continua vivendo a sua realidade do seu mundinho ali. Quando chega aqueles empregados que também são fantasmas daquela casa, a gente descobre que morreram lá em 1800 e que eles estão ali para fazer com que eles compreendam essa sua nova realidade, é muito impactante, sabe? Porque daí a gente compreende tudo o que acontece, os passos, as vozes, quem era o Victor, que era o menino, que era o filho do casal que foi morar naquela casa depois da morte, né, dos filhos e da Grace. Então a casa foi vendida, eles compraram e eles foram morar lá. Essa noção de tempo, quanto tempo passou, é muito interessante, porque, né, é diferente a marcação do tempo. É diferente a marcação do tempo para eles. Eles estão ali há muito tempo, eles conhecem aquele lugar há muito tempo. Os empregados, no caso. Agora a Grace com os seus filhos. E eles compreendem que aquele ali é aquele lugar. Então eles vão se tornar também os fantasmas daquela mansão. Eles são donos dali. Ele não vai deixar ninguém tomar conta. E é muito interessante quando a empregada fala, né? Às vezes a gente sente eles, às vezes a gente não sente, sabe? Mas eles estão aqui, eles sempre voltam, eles, os outros, né?
eles sempre retornam. Muito bom quando tu vê essa troca de expectativa, já que geralmente a gente tem essa relação com os fantasmas, né? Às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Tem gente que vê fantasma e a gente não vê. E aí a gente vê o outro lado. Então a história toda que a gente acompanha, desde o começo, a Grace e os filhos estão mortos. A culpa do que ela fez com os filhos, né, dela ter sido matado os filhos, faz com que ela viva nessa escuridão de não querer saber a verdade, de não enxergar o que estava acontecendo realmente. A culpa é muito forte nessa situação. Então, mesmo depois da morte, pode ser que tu não compreenda que você morreu. O que te prende ali naquela situação. Então, é muito legal como o Alejandro construiu essa história, porque em momento nenhum tu acha que eles são os fantasmas a primeira vez que tu vê. Não tem como tu ter imaginado, são eles. Não, a gente achava que realmente a menina tava vendo fantasmas, ela tava sendo dura demais com a menina, sabe? Tem essa atuação desses dois. O Alejandro disse que sentiu muito medo quando ele foi fazer e gravar esse filme, porque ia ser a primeira vez que ele ia trabalhar com crianças, né? E eles são muito importantes. A Ana e o Nicolas, eles entregam ali esse sentimento de medo, de coazão, também essa coisa da mãe em relação a eles, que cobra eles demais, a saudade do pai, sabe? E essa coisa do fantasma, o menino cagado de medo pra fantasma. E no final das contas, ele era um fantasma. E eles são muito bons. A menina, assim, é a cara, a descrição da Nicole Kidman. E ela tem ali uma afronta. E ela traz um outro ponto, porque a Nicole, ela é muito crente naquilo que ela viveu, né, sua religião, no catolicismo, crer no céu, no inferno, no limbo. E quando ela se vê nessa situação, ela compreende que a gente não sabe nada do que tem do outro lado, a gente não sabe o que acontece, sabe? E a menina, ela tá mais aberta para entender. Por isso que a empregada diz, né, que as crianças é mais fácil delas aceitarem. Já ela tinha muitas barreiras, muitas coisas que a seguravam nessa descrença do que tem no pós-vida. Então é muito significativo a maneira como ele debate essas crenças, sabe? Essas supostas verdades. O filme, ele quer questionar, o filme é para questionar. Então, por isso que ele tem essa reviravolta. Eu achei, assim, a primeira vez que eu vi, revendo ele de novo, aí fazia muito tempo que eu não via, ele é melhor. E tudo que a gente vai vendo, depois de conhecer a história, ele ganha um outro peso. E as atuações são muito boas. A Nicole, a atuação dela tá perfeita nesse filme. Foi o último filme produzido em casal, né, do Tom e da Nicole, enquanto eles eram casados. O filme estreou quando saiu o divórcio dele, né, a separação deles. Saiu no mesmo dia que o filme estreou, então foi o último trabalho ali como produtores em conjunto enquanto casados, foi esse filme e ela atuando brilhantemente. Esses são alguns detalhes, alguns sentimentos em relação a esse filme que você precisa assistir se você ainda não viu, e se você viu, vá colocar, é ótimo para ver nesse dia de Halloween. Beijos, coloque aqui nos comentários, me diz se você gostou desse filme. E também não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, porque eu sempre venho falar aí de filmes de terror. Beijos e até a próxima.